para discussões, então a gente vai dar prosseguimento. Eu queria chamar o Dr. Walter Ishikawa, que é médico assistente do INCOR e do Hospital Israelita Albert Einstein. O Dr. Walter vai nos falar sobre achados cardíacos em tomografia de tórax. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui novamente conversando com vocês, trocando experiência com todos vocês. Agradecendo à comissão organizadora, ao Dr. Bulli, velho amigo. Então, vamos lá, então. É bem interessante, né, que eu tenho acompanhado o FERES há um bom tempo e altos e baixos, né? Tinha uma época que o FERES era totalmente vazio, assim, poucos palestrantes, né? E pouco a pouco o FERES achou seu espaço. Né? Quer dizer, muita gente, muitos de vocês acho que estão fazendo isso para revisão, para um curso intensivo, né, de revisão. Muitos estão fazendo para prova de título e não tem nada de errado com isso, tá? Mas essa aula não é para vocês, assim, é para quem lauda realmente tomo de tórax. E a importância de prestar atenção e não deixar passar alguma alteração importante cardíaca no dia a dia de vocês que trabalham especialmente com medicina interna. Toma de tórax, toma de abdômen. Tá? Muita gente que dá plantão e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. Esse slide eu montei faz um bom tempo, tá? Em 2004. Tá? E é muito legal, porque alguns ainda me procuram lembrando dessa aula que eu tinha dado. E talvez a mensagem mais importante de toda a minha apresentação seria exatamente isso. Tá? A gente não olha o coração. Tá? Cada vez mais a gente está melhorando com isso, né? Mas tradicionalmente a gente olha todo o tórax e não olha aquela coisa meio borrada no meio do campo, que é o coração. Tá? E assim, eu queria mudar a cabeça de vocês em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto. É fundamental incorporar a avaliação cardíaca naquela sequência, né, que todo mundo tem. Esqueleto, pulmão, mediastina, etc. E assim, deem uma olhada no coração, que vale a pena. Vocês podem fazer muita diferença. E mesmo uma tomografia de abdômen. Aquele toquinho, aquele restinho de coração que está incluído na base torácica também pode ser importante. Vocês podem detectar alguma alteração importante naquele segmento. Tá? E, felizmente ou infelizmente, a tomografia melhorou muito. Tá? Então, se você pegar uma máquina mais antiga, que realmente a avaliação cardíaca era muito limitada, atualmente, com uma máquina de 64 canais, mesmo no exame não dirigido, dá para ver muita coisa de coração. Tá? Então, assim, vai ser chato vocês deixarem passar alguma coisa e o clínico vai procurar vocês. Será que tinha tal alteração? E vocês vão rever no dia seguinte e estava lá. Tá? Então, assim, realmente isso tem mudado muito devido à melhoria técnica, né, da tomografia mesmo. Tá? Então, assim, essa apresentação eu montei tentando passar a minha experiência, a nossa experiência, os casos que a gente errou, os casos que eu peguei outras pessoas errando. Tá? Então, acabei selecionando 5 achados, 5 grupos de achados, né, que eu acho que é importante vocês não deixarem passar. Tá? Por que 5? Por que deu 5? Acabou dando 5 por acaso, tá? E 5 dando uma de Joseph Campbell, é um número meio especial, então ficou muito legal aqui. Então, vamos lá, começar com trombos cardíacos. Na verdade, vocês já olham o coração. Tá? Acho um ótimo exemplo de situações que vocês rotineiramente analisam o coração é para avaliação de TEP. Vocês veem dilatação de câmara cardíaca direita, posição do septo interventricular, a inversão da curvatura, etc. Então, assim, já faz parte da análise rotineira em paciente com TEP você olhar o coração. Tá? Um aspecto interessante que vocês não devem olhar, assim, acredito que a maioria de vocês não olham com tanto cuidado, é procurar trombo. Tá? E muitas vezes, especialmente naqueles casos que não tem sinal em membros inferiores, a origem do TEP pode ser cardíaca. Tá? Então, 12% dos TEPs, né, são secundários de doença cardíaca, que é alguma coisa que a gente esquece. Átrio direito, ventrículo direito, esse é um caso interessante, que ele tem um Doppler de membros inferiores normal, ele tinha um trombo em átrio direito, e essa foi a causa da embolização. Tá? Aqui um extenso TEP, com infarto pulmonar, inclusive. Outro caso, mesma coisa, ele não tem TVP, tem um TEP bem caracterizado, e um trombo na região apical. Tá? Esse foi um caso que passou. Quem fez a primeira leitura não detectou esse caso, tá? Essa alteração. Tá? E depois, olhando, realmente, e, de novo, né, assim, olhando retrospectivamente é chato, porque quando te mostram, é muito óbvio que está aqui. Né? Tá? Então, bastante importante esse tipo de atenção. Tá? Eu queria lembrar uma outra coisinha aqui. Tá? Vamos imaginar que você está procurando um trombo no átrio direito. Tá? Esse é uma tomo de tórax, na verdade é um coração. Tá? Então, aqui não tem desculpa de artefato nem nada. Átrio direito está aqui, um pouco contraste, mas dá para ver. Aí tem uma estrutura esquisita aqui. Uma falha de enchimento, hipoatenuante, que vai de cabo a rabo, tendendo até a jogar umas traves aqui para dentro do apêndice. Tá? Parece um trombo, né? Na verdade, isso aqui é a crista terminalis. Tá? Essa estrutura aqui. É uma estrutura anatômica normal do átrio direito. Muita gente confunde com trombo. Tá? Então, toma bastante cuidado. Esse é um outro caso, de uma crista um pouquinho mais exuberante. Cabo superior, é um paciente com dissecção, tá bom?
apêndice atrial, e aparece essa bolota aqui. O pulo do gato aqui é perceber que você tem atenuação de gordura aqui. Tá? Ele é hipoatenuante, mas ele é muito hipoatenuante, mais hipoatenuante do que esperado para um trombo. É semelhante à atenuação, por exemplo, da gordura subcutânea. E perceber esse aspecto alongado, acolado à parede lateral do átrio direito. Tá? Então, toma bastante cuidado. Isso aqui não é um trombo, é uma estrutura anatômica normal, que faz parte do átrio direito. Em relação à embolização sistêmica, a mesma coisa. Se vocês estiverem no PS pensando, procurando uma fonte embolígena de uma isquemia mesentérica, de um AVC, vocês têm que olhar o coração. Você pode pegar um trombo na parede do átrio, em apêndice atrial, aqui um trombo crônico, né, uma fibrilação atrial. Esse é um caso bem bizarro, que ele tinha trombo nos 2 apêndices, tanto direito quanto esquerdo. Tá? Esse é um caso muito exótico, antigo, 2007, extensa isquemia de membros inferiores, mesentérica, que vários trombos, né, fechando a aorta abdominal. E na série arterial, ele tem esse trombo aqui apical. Se eu não me engano, ele tinha um infarto e formou um trombo. Tá? E é um paciente gravíssimo. Tá? E olha que curioso, na série portal não está mais lá. Tá? Então, durante o exame, ele embolizou. Olha que interessante, era um paciente tão grave, com tanta embolização que a gente nem percebeu para onde que foi esse trombo. Mas certamente ele saiu daqui, ele migrou e foi para algum lugar. Tá? É um caso até meio assustador, vamos dizer assim. Cuidado com o timing, tá? Especialmente em átrio dilatado, especialmente em FA. Tá? Então, essas são aquisições precoces, tá bom? E muitas vezes, em FA, essa região tem um fluxo mais lento. Tá? Então, se a dúvida for essa, se vocês estiverem acompanhando o exame, vale a pena fazer uma série tardia. Nesse caso, não tem trombo, e nesse caso, tem um trombinho, ocupando a ponta do apêndice. Tá? Então, só toma cuidado com esse timing, tá? Especialmente em FA, fibrilação atrial. Bom, chega de FA. Tá? Outra coisa que, às vezes, vocês vão pegar é cardiopatia congênita. Olha que interessante. Esse era um senhor de 55 anos que estava estadiando uma lesão de pele, que alguém achou que estava começando a crescer um pouco, e alguém achou esquisito o raio-x dele. Tá? Ele fez uma tomo, subclave aberrante, ele tem uma tetralogia de Fallot, olha só. E, além disso, uma das pulmonares está se originando da aorta. 55 anos, assintomático. Tá? Aqui está o 3D desse paciente, tá? Os mesmos achados, né? Ficou bem didático, né? Uma das pulmonares saindo da aorta. Tá? A gente podia passar a tarde toda falando disso, da importância de vocês darem mais importância à cardiopatia congênita, porque esses pacientes pararam de morrer. Tá? O diagnóstico está mais precoce, o tratamento melhorou, então vai cair na mão de vocês, cada vez mais. Tá? A cardiopatia congênita, inclusive, esses casos mais complexos. Tá? Mais 2 exemplos rápidos aqui. Uma drenagem anômala de uma veia pulmonar no átrio direito, num estadiamento de mieloma, uma tomografia de coluna. Tá? Esse é um paciente que caiu do esqui, tá certo? E começou a ter dor lombar, dor dorsal, lombar. Ressonância de coluna, parecia uma alteração na base pulmonar. Ele voltou, ele foi reconvocado, a gente fez uma toma de tórax, pensando em pulmão, pneumonia. E realmente tem uma alteração mesmo, só que é muito cara de TEP. Basta lembrar da aula do Caruso, né, de hoje. Tá? Ele voltou de novo, a gente fez exame para TEP, e realmente tinha TEP, bilateral. Mas, além disso, ele tem isomerismo. Ninguém tinha percebido isso. Tá? Ele é um adulto com isomerismo assintomático, inclusive com todos os estigmas abdominais. Tá? Polisplenia e assim por diante. Tá? Esses primeiros casos é mais para assustar vocês, tá certo? Então, só para, de novo, convencer vocês que vocês precisam estudar, ter noções básicas de cardiopatia congênita, que eu não tenho como passar para vocês em 25 minutos. Tá? Mas eu queria destacar uma última situação, que esse sim é realmente importante, né, para a vida prática de vocês. Tá? O que é isso aqui que está sendo apontado aqui? Básico, né? A cava superior esquerda persistente. Só que esse daqui realmente é uma cava persistente. Tá? Vejam um monte de contraste aqui. Né? O contraste foi injetado à esquerda, por exemplo, desceu direto pela cava persistente. Tá? Esse daqui, apesar de estar no mesmo lugar, é uma drenagem anômala. Tá? Então, o sangue está vindo do pulmão em direção à braquiocefálica esquerda. Tá? Isso é muito fácil passar. Né? E, realmente, a maioria dos casos, com esse padrão, não tem tanta repercussão hemodinâmica. Tá? Mas tem algumas situações que adultos com drenagem anômala, que pode ter vários padrões, gravidades diferentes, né? Uma drenagem total, por exemplo. Aqui um caso mais sutil, chegando na cava superior, que pode ser fundamental vocês fazerem esse diagnóstico. Tá? Muitas vezes ele é associado com CIA, de um tipo especial. Essa daqui, CIA de seio venoso superior, que muitas vezes o eco não consegue ver. Tá? É um local de difícil acesso. Então, muitas vezes o paciente já vai vir triado pelo eco, o eco não vai diagnosticar essa CIA, e talvez chegue na mão de vocês
como um aumento de câmaras direitas. Tá? Todo caso com aumento de câmaras direitas, átrio direito, ventrículo direito, vocês precisam procurar drenagem anômala relacionada à cava superior. Tá? Porque muitas vezes esse padrão é associado a uma CIA de seio venoso superior. Tá? Aqui outras imagens, né, mostrando a CIA. Tá? E, de novo, assim, vocês podem fazer toda a diferença, porque, nesse caso, aqui sim, realmente é uma CIA com mais repercussão hemodinâmica. Tá bom? Próximo ponto, que acho que vale a pena destacar, que seria a calcificação coronária. Tá? Pô, mas a gente vê calcificação coronária todo dia, né? Tem locais, laboratórios até que tem um modelo de tomografia de velhinho. Tá? Espondilose, irregularidade da pleura e assim por diante. Então, e daí? Assim, qual que é a importância de detectar calcificação em artérias coronárias? O problema é esse daqui. Tá? Se aquela coronária calcificada é esperado para faixa etária e sexo. Você tem curvas, daqui são curvas de score de cálcio. Tá? Percebam que, por exemplo, para mulheres de 38 anos, vamos dizer assim, qualquer cálcio, qualquer pontinho de cálcio, vai colocar ela acima da curva de 75. Ou seja, vai jogar essa paciente para paciente de alto risco. Então, por exemplo, numa mulher de 38 anos fazendo uma tomografia de rotina de tórax, vocês não podem deixar passar um pontinho de cálcio. Que você vai jogar esse paciente para um grupo de alto risco. Tá? Alguns exemplos, né? Homem de 40 anos, calcificação, direita também. 2 pacientes, 31 e 32 anos. Tá? Calcificação na DA. E, às vezes, passa mesmo, né? Quer dizer, ele pode ser bem sutil mesmo. Tá? Então, é fundamental que vocês percebam isso, assim, que vocês não deixem passar, especialmente essas calcificações que estão fora da faixa etária e sexo que seria esperado. Tá? Esse é o jeito que a gente descreve. Tá bom? Então, por exemplo, né? Discretas calcificações em coronárias, um achado inesperado para a faixa etária, sugerindo elevado risco cardiovascular. Tá? Aqui vale a pena falar um pouquinho de literatura. Esse é um trabalho que os pacientes fizeram tomo de tórax e também score de cálcio, gateado, direitinho, né, com sincronização eletrocardiográfica. E eles viram que a correlação era muito boa, tá, entre o score de cálcio, feito no exame para coração, e aquele exame rotineiro de tórax, que não é feito com sincronização com eletro. Tá? Então, dá para ver dá para fazer, até mensurar o score de cálcio no exame de tórax. Então, qualquer exame de tórax sem contraste que vocês façam. Tá? Eu, honestamente, acho que não vale a pena você medir ele, colocar num programa específico, etc. Aqui é o que esse artigo do Radiology sugere. Tá? Eles colocam uma opção bem interessante, que é graduar em grupos subjetivos, discreta, moderada e acentuada. Nesse trabalho, eles seguiram um número muito grande de pacientes que fizeram tomo para screening, aquele screening de fumante, aquela tomografia de baixa dose. E eles viram que a correlação com o score de cálcio medido era muito boa, tá? Muito próxima, né? Em relação a essa avaliação subjetiva. Tá? Então, a gente passou a meio que descrever em todo o exame de tórax a presença de calcificação e tentar graduar ele em discreta, moderada e acentuada. Tá? Aí o clínico faz a correlação. Tá? Mas mesmo assim, se a gente perceber que aquilo está totalmente fora do esperado para a idade, tá, a gente vale a pena destacar no laudo sim. Nesse artigo do Circulation Imaging, ele tem um editorial bem interessante, tá, que ele discorre exatamente sobre isso. Tá, então ele começa a editorial com essa frase aqui. Olha que interessante, né? Então imagine um paciente que fez uma tomo de tórax para screening, tá, para pulmão, e você viu um monte de cálcio, tá, e você não avisou o clínico. Tá? Esse paciente ele podia ter tomado estatina e você poderia ter mudado a história natural da doença desses pacientes. Tá? Então, mais um alerta que eu dou para vocês. Pronto-socorro. Tá bom? Acho que muitos de vocês dão plantão, né, no PS. Tá? Tomo de tórax, tomo de abdômen. 2 doenças que a gente sempre esquece, que é fundamental lembrar. Primeiro é pericardite. Tá? O Caruso mostrou um caso de lúpus, e nem sempre é tão bonitinho assim. Tá? Esse caso até lembra o caso que ele mostrou. Né? Derrame, espessamento com realce, pericárdio. E, às vezes, assim, o achado é bem mais sutil do que isso. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, uma tomo com contraste, tá bom? Um pouquinho de espessamento e um pouquinho de densificação de gordura. Acho que dá para ver na projeção, né? Tá? Isso aqui era uma pericardite. Inclusive, a gente tem um controle anterior, de um ano atrás, onde esse borramento não tinha. Tá? Ele tinha clínica compatível, tanto é que o próximo passo foi ressonância, que confirmou o espessamento e realce pericárdico. Tá? Bem mais sutil, né, do que o caso anterior. Tá? E é um caso confirmado de pericardite. Esse é um caso interessante, uma oclusão de coronária, é uma pericardite reacional a infarto, é a síndrome de Dressler.
Mesma coisa, espessamento, sutil. Percebam que não tem muito derrame, nem nesse caso, nem no caso anterior. Tá? E outro caso de uma pericardite aguda. Tá? Aqui um exame pós-contraste de 2009, alguns anos antes desse evento, mostrando que ele não tinha nada disso. Tá? Acho que eu tenho mais um. Não, não tenho. Tá? Além da pericardite, ó, veja a situação. Um rapaz, dor torácica súbita esquerda, sem trauma. Essa aqui é a história típica dessa doença que eu vou contar para vocês. Tá? É um quadro clínico que lembra muito uma fratura. Uma dor muito localizada, o paciente aponta com o dedo, lembra muito uma fratura, tá? Sem trauma. Tá bom? Na transição costa-condral inferior esquerda. Dor ao respirar, sem pior a palpação. O paciente geralmente ou vem com uma suspeita de fratura ou com TEP. Esse veio com uma suspeita de TEP. Tá? Então, vamos ver o que ele tem. Tá? Primeiro, na janela pulmonar, dá para ver que ele tem alguma coisa errada aqui na base posterior. Tá? Um pouquinho de atelectasia, uma lâmina de derrame pleural. Então, não é um exame normal. Então, já é um alerta. Tá? Aí, a gente foi lá com cuidado a gordura em torno do coração. Tá? Aqui estou subindo de novo. O coração está aqui, a pontinha está aqui. Então, ele tem gordura aqui, justamente aquele coxim, que no raio-x pode dar dúvida, né, se tem uma consolidação. Tá? E parece estar livre, né? Bem escuro, bem hipoatenuante. Só que descendo, lembrando que o seio costofênico é super profundo. Tá? Então, descendo, 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 lá embaixo, ele tinha um borramento aqui. Tá? Super sutil. Né? Acho que esse é o caso mais difícil que a gente tem dessa doença aqui. Tá? Acho que tem uma reformatação aqui, novamente mostrando aqui a gordura, e a densificação só nesse recessozinho, bem aqui no finalzinho mesmo. Tá? Aqui, vai, nessa imagem. Né? Isso daqui é um infarto de pouso paracardíaco. Tá? É uma doença que tem um monte de nome errado, inclusive. Alguns chamam de necrose de gordura pericárdica, e a gordura não é pericárdica, é aquela gordura que está localizada por fora do pericárdio parietal. Tem gente que chama infarto de gordura epicárdica, que está mais errado ainda, porque gordura epicárdica é aquela onde passam as coronárias. Tá? Talvez o termo mais correto seria esse daqui. Tá? Mas pouca gente usa esse termo. Independente disso, assim, lembrem-se que existe isso. É uma apendagite no tórax. A fisiopatologia também é meio confusa, ninguém sabe por que acontece. Mas, por algum motivo, você tem um infarto não infeccioso, né, assim, não relacionado a alguma situação, a infecção, por exemplo, a TB, por exemplo, né, que você tem um infarto localizado nessa gordura. Tá? Benigno, autolimitado, o tratamento é conservador. Tá? E, como eu falei, o quadro clínico lembra muito uma fratura. Tá? Então, o paciente ele mostra exatamente onde que era a dor, que era o caso desse rapaz que fez o exame conosco. Tá bom? A gente sugere um controle, porque, a rigor, não dá para excluir que seja um discreto lipossarcoma ou alguma inflamação de outra natureza. Tá bom? Mas, se for isso mesmo, e tem uma chance muito grande de ser essa entidade, ele é alguma coisa bem benigna e autolimitada. Aqui um outro caso, tá ok? Que a gente não fez o diagnóstico, tá certo? Ele tinha um borramento aqui. Aliás, perdão, esse caso a gente fez, tá? E ele tinha, perdão, me confundi. Essa tomografia foi feita algum tempo depois por um controle, mas por outro motivo. Ele fez uma tomo de abdômen, tá? E que felizmente a gente conseguiu ver também essa região e desapareceu totalmente, tá? Esse é um caso bem mais exuberante, né, do que o anterior, tá bom? Mas de propósito eu comecei com aquele caso muito sutil. Mais um, mostrando que ele pode ser à direita também, é mais comum à esquerda, mas ele pode ser à direita. E, às vezes, dá para ver aquela nódulazinha de gordura, igualzinho à apendicite. Né? Então, você tem uma densificação e uma bolotinha de gordura aqui, envolvida pela densificação. Esse foi um caso sutil também, tá certo? Que era bem sutil mesmo. Então, a gente pensou em alguma forma de prosseguir a investigação, e uma opção era a ressonância, e brilhava pra caramba no T2. Tá? Então, é um caso bem interessante. Poucos casos que a gente faz outro método para investigar. Esse foi um deles. Então, é isso. Lembrar que existe. Tá certo? E olha que interessante. Eu trabalhei, deixa eu pensar, 13 anos no pronto-socorro do HC. Eu não vi um caso. Na verdade, eu comi um monte de casos, né? Porque essa doença sempre existiu. Tá? Eu não fiz o diagnóstico de nenhum. Tá? Sorte que é autolimitado. Tá bom? Mas assim, é uma coisa relativamente nova. Mas vocês vão ouvir falar muito dessa doença, tá? Porque lá no Einstein, por exemplo, a cada 2 semanas a gente sempre tem um caso dessa doença aqui. Tá? Miocárdio é interessante, né? Foi bem bacana a apresentação anterior do Escopeta. Então, algumas situações também vocês estão habituados a olhar, né? Cor anêmico, por exemplo, depósito de ferro miocárdico. Tá? Mas assim, vale a pena dar uma olhadinha no músculo cardíaco. Lembrando que sequela de infarto é assim, parede fina e gordura. Às vezes dá para ver na tomo mesmo, sem contraste. Tá bom? Então, muitas vezes o paciente não sabe, ou ele teve um quadro oligossintomático, ficou um infarto. Vocês podem conseguir detectar isso na tomografia. Tá? Dá tempo. Tá? Olha, 3 casos rápidos
bem malucos aqui, casos muito difíceis. Olha que interessante. Esse é um caso de aneurisma roto, tá bom? Deixa eu pular a história, já mostro direto para o caso. Aneurisma roto, não dá dúvida, né? Horrível, né? Inclusive com jato de contraste, que eu vejo melhor aqui, tá certo? Ele morreu no elevador, indo para o centro cirúrgico, tá? E olha o interessante o coração dele. Olha a hipotenuação subendocárdica. Tá? Então ele acabou tendo um infarto difuso por hipofluxo, por causa do choque que ele teve. Aqui um eixo curto, tá bom? Então só um exemplo de que dá para ver isso. Tá? E não é um exame de coração, foi feito em 64 canais, tá? Um exame para barriga. Aqui reconstrução mostrando que dá para ver, era um paciente revascularizado, inclusive, tá bom? Até coronária dá para ver aqui. E aí eu vou começar a viajar um pouco mais, tá? Esse é um coração normal, que não tem nada. Tá? Como é que ele fica num multidetector de 64 canais? Você vê o coração batendo, abrindo e fechando. Tá? Se você reformatar, ele fica assim. Tá? Sístole, diástole, sístole, diástole. Daí tem esse caso. Tá? Um senhor de 60 anos, dor abdominal súbita, isquemia mesentérica ou aneurisma. Fez exame para abdômen, nem é um tórax, tá? É um abdômen. E no abdômen a gente conseguia ver, deixa eu ver se eu consigo congelar na hora certa, lá na parede inferior, uma hipotenuação miocárdica. Opa, não tem problema, está aqui, congelado, né? Hipotenuação na porção mais basal, que lembra muito infarto, né? Que às vezes ele dá um quadro abdominal mesmo. Tá? E aí a gente começou a viajar. Tá? Lembra aquele negócio de sístole e diástole? Tá? Olha como é que estava a parede inferior desse paciente. Olha como essa região mais apical ela contrai, ó, aberto, fechado. Enquanto essa região mais basal ela está acinética. Tá? Até isso deu para ver. Isso reforçou, assim, deixa mais seguro para a gente levantar a bola para o infarto. Tá? E a gente ficou animado com esse caso, e algumas semanas depois apareceu esse outro, tá? Com suspeita de TEP. Foi feita uma tomografia para TEP, e, de novo, a gente achou que tinha uma alteração contrátil. Tá? Esse é muito difícil. Tá bom? Assim, mais mostrando para vocês, seria essa região mais apical em relação à basal, que eu destaquei aqui. Tá? Então, a gente via a parede mais basal contraindo. Olha aqui, por exemplo. Olha como contrai normal. E toda essa região acinética. E ele tinha aumento enzimático. Olha que interessante. Tá? Esse último é mais fácil. Tá bom? Esse último é mais para convencer vocês de que dá para ver. Já vou direto para a imagem. Ele tinha uma dissecção crônica e dor torácica. E no final a dissecção estava bem, ele tinha de novo um infarto. Um caso tão bonito quanto o do escopeta, né? Bem hipotenuante, tá bom? Tumores, agora vou correr um pouquinho, mas são menos importantes. Aqui é basicamente lembrar para vocês que coração tem metástase também. Tá? Alguns são evidentes, como nesse caso aqui. Tá? Acho que ninguém deixaria passar esses casos aqui, né? Outros são mais sutis. Olha que interessante, o melanoma, uma pequena metástase aqui, correlação com PET. E olha, perdão, é o slide seguinte. Outro caso interessante, um linfoma, também com acometimento cardíaco. E aqui dois casos muito sutis. Tá? Isso aqui não foi visto no primeiro exame de estadiamento. Tá bom? Uma meta miocárdica, de uma adenóca de pulmão, e aqui uma lesão endocárdica, de um hipernefroma. Tá? Então, de novo, vocês têm que olhar. Tá? Assim, o coração tem que fazer parte da sequência de estruturas que vocês vão procurar para a lesão secundária. Tá? Então, sempre lembrar de procurar ativamente. Último caso é esse aqui, tá? Um tumor carcinóide com meta hepática. Tá? O tumor carcinóide está aqui, o PET está aqui. Tá? E olha que interessante o coração que aconteceu. Normal, em 2011. Depois ele começa a dilatar o ventrículo direito, mais dilatado o ventrículo direito, e a tricúspide espessada. Olha que curioso. Tá? Alguém já ouviu falar disso? Acho que vários de vocês já estadiaram tumor carcinóide. Né? Assim, um monte de casos de tumor carcinóide. Aposto que a maioria de vocês não conhece essa doença, que é cardiopatia carcinóide. Tá? Aquele mesmo metabólito que dá o quadro de síndrome carcinóide, ele vai parar no lado direito do coração. Por isso que ele só acontece quando você tem meta hepática, porque o fígado filtra isso. Né? Exatamente como a síndrome clínica carcinóide. Então, quando tem meta hepática, esse metabólito ele cai direto nas câmaras cardíacas direitas e ele dá placas fibróticas, tá? Em válvula tricúspide, válvula pulmonar, e a doença vem daí. Tá? Aqui um exemplo de peça anatômica, um caso normal, e um caso todo infiltrado aqui. Tá? Deixa eu ver se era o slide anterior. Olha só, 60% dos pacientes com síndrome carcinóide. Tá? Mais da metade. Eu aposto que vocês não viram nenhum caso estadiando tumor carcinóide. Tá? Eu comecei a olhar, tá? E aí dá para ver mesmo, olha que coisa. Né? Tá? Aqui um caso de eco, tá bom? Mostrando como é que ele fica, a tricúspide espessada, com regurgitação, geralmente uma dupla lesão de tricúspide e ou pulmonar. Aqui uma ressonância, mesma coisa. Olha a válvula toda congelada aqui, né? Tá?
E esse caso é um exame completo, a gente tinha também imagens abdominais mostrando as lesões hepáticas aqui. Tá? Esses 2 casos foram seguidos por uma colega nossa, do INRAD, que ela começou a fazer um levantamento de casos de síndrome carcinoide. E, numa boa parte, ela via, naquela imagem da transição torácica, algum sinal de que tinha acometimento. Olha que interessante. Átrio direito grande, ventrículo direito grande, por exemplo, desses 2 casos, né? Com tumor carcinoide disseminado. E, assim, inicialmente, não tinha sido descrito nesses casos aqui. Tá? Então, outro alerta para vocês. Tá? Último slide. Olha, até parece que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, primeira coisa, de novo, olhem o coração. Incluam o coração na análise sequencial de todo exame de tórax que vocês fazem. Tá? Embolização sistêmica ou pulmonar. Procurem ativamente trombos, ou do lado direito ou do lado esquerdo, a depender de onde está indo a embolização. Tá? Todo caso de aumento de câmaras cardíacas direitas, pensem na CIA de seu veno superior e procurem drenagem venosa anômala pulmonar. Tá? Calcificações coronárias, habituem-se a olhar sempre. Destaque no laudo se for exuberante para a faixa etária, especialmente em mulheres. Lembra daquela diferença daquelas curvas, né? Dor torácica aguda. Sempre lembre-se da possibilidade de pericardite e infarto da gordura paracardíaca. Putz, certamente vocês vão fazer a diferença. Tá? Estadiamento de tumores, lembrem que existe meta cardíaca. E, especificamente em tumor carcinoide, procurem ativamente sinais de acometimento de câmaras cardíacas direitas. Tá bom? É uma aula bem Frankenstein mesmo, mas espero ter ajudado vocês do dia a dia. Tá? Muito obrigado.